e vou trazer para vocês hoje o primeiro estudo acerca da Bíblia. Então, o que vem a ser este livro, que é considerado sagrado pelos cristãos, nos quais estão os fundamentos da nossa fé. Mas primeiro, para falar dos livros, precisamos falar sobre a Bíblia. E o termo Bíblia, ele vem a significar conjunto de volumes, trazendo a ideia de que a Bíblia é composta por mais de um livro e tem duas grandes divisórias. Antes de falarmos acerca da divisão, vamos falar acerca do idioma no qual a Bíblia foi escrita. A Bíblia foi escrita em 3 idiomas antigos: o hebraico, o aramaico e o grego. É por isso que quando há as traduções bíblicas e os estudos da palavra, muitas vezes aquele que está ministrando, ele vai em busca da palavra-mãe para que possa encontrar o significado exato daquela passagem. Porque quando nós traduzimos de um idioma para outro, nem sempre existe uma palavra idêntica. Então, como não há essa palavra, você traduz o significado. Falando sobre as divisões da Bíblia, ela está dividida em 2 testamentos, que são o Antigo e o Novo Testamento. E o que vem a ser o termo testamento? Testamento, para aqueles que não conhecem, é o termo aliança. E significa que durante a Bíblia foram feitas 2 alianças com a humanidade. O Antigo Testamento, também chamado de Antiga Aliança, e o Novo Testamento, chamado de Nova Aliança, partindo no começo da história de Cristo, que é quando há divisória entre os testamentos. Vamos falar também acerca dessa divisão. Falando do Antigo Testamento, nós vamos entender que ele é composto por uma série de volumes, que tem a maior parte da Bíblia. Ao total, são 39 livros, começando do livro do Gênesis até o livro do profeta Malaquias. Então, são 39 volumes. Você sabe me dizer a diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica? Pois bem, eu vou responder essa pergunta para você. A diferença entre as 2 Bíblias está nos volumes que as mesmas possuem, tendo a Bíblia católica alguns volumes a mais do que a Bíblia evangélica. São 7 livros, a saber, o livro de Tobias, Judite, primeiro e segundo livro dos Macabeus, o livro de Baruque, Sabedoria e Eclesiásticos. Esses livros, eles são chamados de livros deuterocanônicos, porque eles foram reconhecidos como canônicos, ou seja, como sagrados, pela Igreja Católica no ano de 1546, num concílio chamado Concílio de Trento. Esses livros eles não estão na Torá dos judeus, ou seja, não estão no Antigo Testamento, que pertence aos judeus, também não estão presentes nas Bíblias evangélicas. Eles são considerados sagrados pela Igreja Católica. E aí nós vamos ter a divisão entre a diferença entre os livros evangélicos e os livros católicos, sendo que para os evangélicos estes livros eles possuem apenas valor histórico. Para os católicos, eles possuem, além de valor histórico, valor sagrado. Nós vamos aqui estudar os 39 livros que são considerados canônicos pelos judeus e também canônicos pelos evangélicos. Sem querer tendenciar, começaremos o estudo falando acerca do Antigo Testamento ainda. Nós vamos entender que o Antigo Testamento ele está dividido em 4 grandes partes, que são coletâneas, ou as formas que nós podemos ver os livros. A primeira grande parte ela se chama Pentateuco, que equivale aos 5 primeiros livros da Bíblia. A segunda parte nós chamamos de livros históricos, equivalem a 12 livros. Nós temos também os livros poéticos, que formam 5 livros. E temos também os 27 livros proféticos, divididos entre profetas maiores e profetas menores. Falando sobre o Pentateuco, eles são os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, escritos por Moisés. E o termo Pentateuco, ele vem de uma tradução em grego que significa volume de 5 partes. Também é chamado de Torá, que vem de uma palavra hebraica que pode ser traduzida como introdução, ensinamento ou lei. E o que é que tem no Pentateuco? Nós vamos ter o conteúdo histórico de como Deus tratou a humanidade desde a criação
até a morte de Moisés. Vamos ter também o conjunto de regras e leis dadas por Deus a Moisés. Também vamos ter no Pentateuco aparecendo o termo Jeová 1.800 vezes. Então, o Pentateuco é essa parte do Antigo Testamento responsável pelas leis. Nós também vamos ter na Bíblia os livros que são chamados de livros históricos, que são 12 livros. Esses livros históricos, na sua grande maioria, contêm a história do povo hebreu após a morte de Moisés, considerando logo o primeiro livro posterior ao Pentateuco, Josué, um dos 12 livros. Nós também vamos ter o conteúdo desse livro, é a criação da nação de Israel, a instituição do reino, a divisão entre as tribos e a escravidão do povo. Vão estar contidos na história do povo hebreu. Além desses livros históricos, nós também temos 5 livros poéticos no Antigo Testamento. Estes livros poéticos, eles são narrativas ou formas de se expressar poeticamente na Bíblia. E eles têm um conteúdo com salmos, diálogos e lições para o dia a dia. Exemplos desses livros são o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes e os Cantares de Salomão. Todos esses livros, somando 5 livros, são os livros poéticos da Bíblia. Também vamos ter na Bíblia os livros que são chamados de livros proféticos, ou livro dos profetas, tendo uma divisão entre profetas maiores e profetas menores. Os profetas maiores e menores não são divididos pela inspiração de Deus, e sim pela quantidade de volume escrito nos livros. Logo, os livros que têm mais capítulos e versículos são os livros considerados como livros dos profetas maiores. Você sabe a diferença entre um capítulo e um versículo? Na Bíblia, nós vamos encontrar de forma simples, assim que abrimos qualquer livro, um número maior. Esse número maior equivale ao capítulo do livro em que você lê. Os números que aparecem de forma menor são chamados de versículos. Desta forma, você consegue lembrar um trecho bíblico específico a um livro, quando você diz o livro, o capítulo e o versículo, se assemelhando muito às leis que nós usamos no dia a dia. A lei do direito constitucional, nós vamos ter o artigo 5º, o artigo 6º. Na Bíblia, nós vamos ter o livro, o capítulo e o versículo. Também vamos encontrar na Bíblia a divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento, como eu já disse, chamado de Nova Aliança, nós vamos encontrar a divisão em 4 partes, sendo elas os Evangelhos, que são Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos encontrar um livro histórico chamado de Atos dos Apóstolos, que vai narrar a história dos apóstolos desde o momento em que Cristo parte até as viagens missionárias. Também nós vamos encontrar epístolas, que são cartas enviadas a algumas partes do mundo, a alguns povos, e também cartas que foram criadas para ficar transitando entre as igrejas, que são chamadas de epístolas universais. Em sua grande maioria, as cartas do Novo Testamento foram escritas por Paulo, mas também vamos ter cartas ou epístolas escritas por Pedro, por Tiago e por João. Também uma epístola escrita por Judas. E também no Novo Testamento, nós vamos encontrar um livro profético chamado de Apocalipse ou Revelação de João. Esse livro Apocalipse, ele vai trazer a visão de Deus para o que irá acontecer com a humanidade. Portanto, nós hoje vimos acerca da Bíblia, como ela está dividida entre Novo e Antigo Testamento. Entendemos a diferença entre esses testamentos e também eu tentei trazer para vocês a divisão entre o que está contido no Antigo Testamento e o que está contido no Novo Testamento. Na próxima aula, nós vamos seguir falando da Bíblia, só que dessa vez nós vamos falar da aplicação dela no nosso dia a dia. A Bíblia como um guia espiritual, como ela deve ser usada no nosso dia a dia. Desejo a todos um excelente estudo e obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe.